Muito boa noite! Bora lá, gente, para mais uma live incrível que nós vamos fazer hoje aqui. Temos surpresa hoje! Vambora! Quem quer surpresa? Gente, deixa eu avisar a Kátia aqui que tá entrando. Bora lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos saber como que a gente sabe que os arquétipos estão ativados dentro da gente, estão ativos, estão em funcionamento. Como que a gente sabe isso, pessoal? Então, esta é a nossa grande dica de hoje, que é sobre, olha o Jack aparecendo aí, que é como que você sabe que os arquétipos estão funcionando ou não para você. Fica aqui comigo, vamos chamando a galera aí, porque vai ser uma aula incrível. Nós temos uma convidada muito especial mesmo, que eu busquei esta convidada na internet justamente para poder entender um pouco mais sobre as questões desses arquétipos frente a um palco, frente a palestras, frente à comunicação, ok? Frente à comunicação e a todo esse espaço que é o palco da vida. E por isso a gente está aqui hoje justamente para buscar esses conhecimentos. Quero saber de vocês quem está aqui e que está acompanhando sobre os arquétipos, quem está entendendo, quem está chegando agora. Por favor, fale para mim quem está chegando agora. Eu vou colocar aqui justamente para eu ver quem está chegando, para que eu possa acompanhar vocês. Vamos lá, vamos acompanhar essa galera, porque a gente precisa estar junto, pegando pela mão e mostrando como que a gente entende que os arquétipos estão ativos, estão funcionando junto com a gente. Essa é a grande dica, né? O grande segredo que a gente vai estar trazendo hoje para vocês é sobre isso. Então, como que a gente sabe que os arquétipos estão ativos, funcionando para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, a nossa vida financeira, enfim, toda a roda da vida que funcionam através dessas forças, dessas questões que a gente busca compreender. Muitas pessoas buscam ferramentas, muitas pessoas buscam entender sobre a física quântica, muitas pessoas buscam entender sobre campos morfológicos, buscam entender sobre a constelação, e todo esse conhecimento é bárbaro. Eu sou uma grande exploradora, até porque professora universitária, a gente sempre busca conhecimentos, né? A gente busca entender todo o processo, e quando a gente entende esses processos, a gente consegue colocar em pauta, na prática, todo esse aprendizado. Só que muitas pessoas estão oferecendo esses produtos, estão oferecendo essas ferramentas, e o que acaba acontecendo? As pessoas não estão colocando em prática todo esse processo, todo esse conhecimento. Eu vou tirar aqui meu óculos por enquanto para poder enxergar vocês, porque ou eu enxergo as letras ou eu enxergo aqui o que eu estou falando. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga e eu tenho esse programa aqui junto com o canal Ho Oponopono, que é sobre espiritualidade e carreira. A espiritualidade e carreira estão cada vez mais unidas dentro do mercado de trabalho, e a gente precisa, né, de alguma forma, entender esse processo e estar nos adequando. Então, algumas coisas vão pintar na tua vida, vão aparecer no sentido de que eu não estou confortável aqui, essa chefe me incomoda, essa colega não sei o que é, que tem que acordar cedo para ir para aquele lugar. E isso são forças das nossas sombras. Quando a gente encontra um inconsciente coletivo, aquela biblioteca pública que eu falo para vocês, que são os dramas humanos, que a gente entra para essa condição e a gente não vai à tona. Estamos passando por toda uma questão incrível de desemprego e a gente precisa reagir, a gente precisa agir, a gente precisa entender como que a gente pode estar usando o que tem dentro da gente. Gente,
Essas aulas a gente poderia estar vendendo, a gente poderia estar vendendo a R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, cursos para vocês, e a gente traz aqui de uma forma gratuita, todas as segundas e sextas, justamente para expandir a consciência de vocês, levar vocês para um outro nível de consciência, para que vocês despertem e façam algo na vida de vocês. Quem é a louca dos cursos aí, com todo o meu respeito e amor, mas todo mundo começou a comprar cursos e não colocou em prática, e não colocou o negócio para rodar, o negócio não botou a banda na rua, ou não botou o carnaval lá para pular, né? E é exatamente por isso que eu venho trazendo essas questões, justamente para que a gente possa ficar atento, colocar a lente, olhar para dentro e entender. Eu tenho um inconsciente pessoal e eu tenho um inconsciente coletivo. Dependendo da situação que eu estou vivendo, aonde eu engato num ou eu engato no outro. Ou eu vivo a luz ou eu vivo a sombra. Certo, nós estamos numa dualidade, nós estamos no bem e o mal, o forte e o fraco, nós estamos vivendo essa dualidade. Porém, nós estamos com todas as informações através desses cursos todos que estão fazendo downloads na gente, nós estamos conseguindo fazer algumas compreensões. E se a gente está compreendendo algumas coisas, por que que tu estás aí em atrito no teu relacionamento? Por que que tu estás aí de novo passando por aquele perrengue financeiro? Por que que tu estás aí com aquela situação de corte de luz? Por que que tu estás aí de novo desempregada, de novo sem ter o que fazer, de novo sem arrumar um serviço que vá conseguir pagar os teus boletos? Por que que as pessoas passam e repetem as situações? Por que que elas fazem todo esse processo acontecer? Porque elas não olham para si. Elas estão olhando para fora, elas fazem curso e a sensação é fantasiosa, no sentido de que tu compra o curso, comprou lá, é como se o inconsciente tivesse feito o download de todo o curso só por tu ter comprado e, enfim, tu já te tornou uma pessoa mais com um conhecimento maior e nem abriu um vídeo de boas-vindas ou 2 vídeos, né, da aula e acha que está entendendo tudo. Todos nós fizemos isso, gente. Todos nós temos essa rasteira com relação à enganadinha para que a gente possa postergar, que a gente possa estar dando uma rezinha para trás, um boicotezito, né, para que a gente não consiga ir em frente, para que a gente não possa ir em frente, para que a gente não consiga, enfim, fazer o que a gente deve fazer. Olhando para os arquétipos vêm justamente para poder trazer uma organização interna. Ele vem justamente para poder organizar essa bagunça toda. Porque é um carnaval com todos os blocos misturados dentro deste inconsciente coletivo e que por vezes nos leva para o drama. Por vezes nos leva para aquele lugar aonde sente dor. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Muito boa noite aí para quem está chegando. Já vão me seguindo lá, gente, né? Ali Ragiolo, de holismo, né? Do todo. Vão nos seguindo, vão vendo. Daqui a pouco eu vou trazer uma grande professora. Em 10 minutos eu vou convidar aqui a Fernanda para falar com a gente justamente dentro desse processo que é sobre os arquétipos e como é que a gente pode usar eles, como que a gente sente eles na nossa vida, né? Fernanda Zerbini, eu fui olhar de novo, Fernanda, me desculpe, fui olhar de novo teu sobrenome para falar direitinho. Então, daqui a pouco eu chamo ela aqui para vocês entenderem numa outra linguagem, numa outra ótica, olhando por um outro prisma, todas essas questões que nós estamos falando aqui, que são os arquétipos. Quando a gente entra dentro dessa situação de drama humano, gente, a gente entende, e essa semana eu passei por uma questão de que eu caí no drama, eu caí
na sombra, aonde aqui em casa, junto com o marido, enfim, teve uma situação de uma briga por causa do cachorro. O cachorrinho. A casa estava limpa e o marido foi secar o cachorro na sala. Aí eu gritei, mas o que é? Vai limpar o cachorro, vai secar o cachorro, um monte de pelo na sala. Mulherada aqui faz a faxina, né? Dá o grito aquele de guerra, né? Porque eu sou a rainha ali, eu coordeno essa casa porque tá limpa, vai secar o cachorro na sala. Logo, até pode secar, não tem problema, o cachorrinho dorme na cama com a gente, tá tudo certo. Mas é recém a casa tinha sido limpinha, então a gente tem aquele cuidado pelo menos nos primeiros dias. E naquele momento, ele começou, se irritou, começou a gritar, aquela coisa que dá do relacionamento. Gente, e ele começou a me dizer algumas coisas com relação ao bicho, com relação ao cachorro, que eu não sei o que eu não tenho, que eu não sinto isso. E começou a bater uma tristeza em mim, começou a bater. E eu comecei a chorar. Eu fiquei muito triste. E aí eu fiquei uns 5 minutos naquela discussão, saí fora, me sentei lá atrás com um copito d'água, olhei para o céu e disse: eu não quero essa situação, essa energia para mim. O que que está acontecendo aqui agora? Fechei os meus olhos e virei a lente para aqueles sentimentos que eu estava tendo. Gente, foi incrível a sensação de que o botão ativou, aquele botão conhecido que a gente tem de sofrência, que a gente já passou, que todos nós já passamos um dia, a dor de amor, o desespero para fazer um pagamento, uma situação com relação a um filho, um parente, a saúde. Esse botão ele é ativado novamente a partir do momento que entram algumas palavras que estão no nosso inconsciente. E ele ativa. Quando ativa essas memórias, a gente faz a escolha. E aqui é uma linha muito tênue, é uma camada muito sutil. Ou tu vai para um lado, ou tu vai para o outro. Então, tu tem que estar com a tua mente. E isso que eu sou psicóloga, e eu trabalho isso há muito tempo e atendo pessoas, só que também somos humanos e sentimos na própria pele toda essa revolução. E quando eu senti que eu estava revolta, que eu estava, né, estressada, que aquilo, o que está acontecendo aqui? E respirei fundo, gente. Eu entendi que aquela memória existia e aquela memória me levava lá para aquele drama humano. E aí, quando eu percebi que eu estava no drama humano, eu percebi que eu estava no vitimismo, eu percebi que eu estava no coitadinha, que eu estava na tristeza e que ninguém olhava porque eu limpava a casa e ninguém olhava. Eu entrei num caldeirão de sentimentos que foi assim, ó, foi 5, 10 minutos, gente. Ao mesmo tempo, eu comecei a pensar no meu filho e eu e meu filho, nós somos muito arriados, a gente se arria em tudo, em todo mundo, né? Aí já tá com essa pochete aí, a gente dá umas arriadas. E comecei a lembrar dessas questões que eu e o filho tava fazendo, e a gente começou a rir muito dessas questões que tinha acontecido um dia antes, e eu automaticamente fui pro lado luz. E daí eu voltei pro meu lugar. Mas entender que esses processos de engate, essas provocações vêm, a gente entende que esses símbolos, esses signos, toda essa comunicação energética, ela puxa como um imã. É uma comunicação energética, gente. Ela puxa como um imã e te faz cair naquele lugar. Então, eu estou trazendo com palavras bem simples, assim, para a gente poder estar olhando como que os arquétipos se comunicam com a gente. Né? Em outro momento, eu fiquei braba e não sei o quê, e aí eu briguei. Só que a gente não olha que isso são as forças da sombra. É isso entrar no drama humano, né? De que não dá valor, porque a ideia para nós, gente, é justamente a gente entender que é difícil da gente compreender apenas o mental, né, das coisas. Os 5 sentidos são limitados, né? A gente não tem essa noção rápida, até pode ter, mas a gente não está atento ali para saber se eu vou cair ou não naquele buraco.
naquela sombra. E quando a gente faz isso, a gente entende que utiliza então esses arquétipos para poder estar explicando o que está acontecendo. Então, não é doente, não é doença no sentido de poder, de ter que tomar medicações. Todos nós vamos oscilar e vamos cair na sombra e vamos cair na luz. Porém, a gente tem que entender como que isso acontece, como que isso se manifesta através desses mitos, através dessa comunicação energética que vai acontecendo. Então, o nosso assunto de hoje é exatamente sobre isso. E eu quero aqui que todo mundo agora, eu faço esse convite para virar a lente para si. Se está desesperada, vire agora, sai desse lugar do drama humano, vira a lente para ti e vê o que tu tá sentindo neste momento. E eu, junto com a Fernanda, nós vamos estar conversando aqui e vocês vão começar a clarear todos os processos de vocês, porque assim, ó, se vocês estão com problema de falar, começar o seu trabalho aqui, a transição de carreira, de falar no seu emprego, lá no seu trabalho, na sua empresa, se você está com vergonha de falar no seu relacionamento, como que é a comunicação, a forma expressiva? A gente vai sair um pouquinho da transição de carreira, que é o meu foco, levar vocês para dentro de um novo trabalho, para fazer a segunda fonte de renda ou a primeira. E nós vamos convidar a Fernanda para vir aqui para entender, porque a Fernanda, ela trabalha muito, é uma pessoa incrível, gente, vocês vão conhecê-la, que vai trazer todo esse processo mais também para o mundo físico, para o mundo autoconhecimento, né? Para a pessoa física, e não somente para as questões de trabalho, as questões jurídicas, empreendedoras, que, como eu trago. Ela traz essa questão do dia a dia, no físico, ali na dor, na hora, como é que a gente faz, ela tem histórias que vocês vão ver o quão importantes e interessantes que vocês também já passaram. Todos nós já passamos. E quando a gente entende todo esse processo, a gente entende que todos os povos, as culturas passaram por isso. Então, nós temos aqui arquétipos e símbolos e signos. E prestar atenção, entender isso, já está mais do que na hora, neste momento agora. Principalmente quando a gente comunica aqui pela internet e que a gente pode estar entendendo a energia das pessoas. A comunicação energética, a comunicação que expressa algumas coisas, né? Dentro desses sentimentos. Então vamos ver se a Fernanda está por aí. 21h19, 21h20 já vai batendo aqui. A gente vai entender todo esse processo, porque todos somos fragmentos do todo, né? Somos todos. Seja bem-vinda, Carinda Espínola. Seja bem-vinda, Jaque, Melo, Moninha, Vanir, Franciele, Márcia, Diana, Fonseca, Vanir de novo lá, Elis, Ilke, Marta, sejam todos bem-vindos. Kátia Schumacher está aí também assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, para quem está chegando agora, nós falamos de arquétipos, nós falamos de toda essa parte e eu trouxe aqui a Fernanda, que veio para nos ajudar a entender todo esse negócio. Então, Fê, seja bem-vinda aqui conosco. Eu só estava dando uma palhinha. Aí! Oi, Boa Fê, noite, tudo bem? tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Eu estava dando uma rápida pinceladinha aqui, porque a gente sai um pouquinho desse mundo corporativo, né? E a gente entra, então, para. A gente está com uma microfonia. Tu tá com dois abertos? Não, Só um? Tá, então seja bem-vinda, te apresenta, fala, conta pra gente o que que tu faz,
E da onde que os arquétipos, como é que a gente entende que os arquétipos se comunicam conosco? Bem-vinda, Fê. Maravilha, tá me ouvindo bem ou ainda tá com microfonia? Porque eu posso colocar também o fone para a gente ver se fica melhor. Eu acho que com fone, porque tá dando eco na tua voz. Que estranho. Vamos lá. Vamos para o arquétipo da transformação. Bora! Alô? Oi, tá melhor? Sim, completamente. Então vamos de foninho. Bom, adoro. Eu estava aqui ouvindo e eu diria para todo mundo que está aqui, primeiro, que bacana poder falar sobre arquétipos, sobre transição de comunicação, expressão, voz. E quando você falou do espelho, a imagem do espelho é muito importante para os arquétipos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou adorar o que eu chamo de confabular sobre essas energias e sobre esse acessar que você falou. Como que a gente pode acessar? Eu quero aqui contar histórias, exemplos práticos de como hoje de manhã uma pessoa me ligou e falou assim: Fê, não estou conseguindo me expressar na internet. Eu não sei o que fazer. Me falaram para fazer vários vídeos. Eu estou precisando fazer isso. Eu tenho uma lista de coisas. Eu não sei nem que fundo que eu faço. Meu roteiro, estou perdida. Então, quando a gente fala de expressão, de palco, a gente vai olhar para. Não tem como não olhar para nós, para a gente colocar voz nas nossas ideias, nos nossos sentimentos e nos nossos sonhos. Então, bora lá! Bora lá, Fê. Conta pra gente, Fernanda, como é que tu começou a trabalhar com os arquétipos? Quem é a Fernanda? Da onde que tu é? E por que que tu decidiu, então, começar a trabalhar com arquétipos? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente vai responder todos os dias e sempre vai ser difícil de responder, né? Quem é você? Eu acho que essa é a grande pergunta e que eu comecei a me perguntar quando eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu vivia a timidez, a introversão e eu tinha horror de falar. Se eu chegasse assim com 41 anos para a menina de 10 anos e falasse um dia você vai trabalhar com oratória, eu acho que eu falaria não, nunca. E aí eu comecei com 10 anos a procurar o teatro, foi meu primeiro lugar. Eu era viver personagens para eu me entender e para eu entender minha timidez, minha introversão. Isso foi caminhando até que chegou na minha formação, isso foi caminhando até que chegou no mundo das apresentações e um dia, o grande dia, eu conheci os arquétipos. E como eu tinha uma história de me virar, né, de me transformar em personagens, eu comecei a reconhecer esses personagens de maneira profunda, a reconhecer num conto de fadas que a formiguinha, a trabalhadora que temos aqui, devemos ter, tem pessoas aqui que são as formiguinhas, que acordam de manhã, que são corretas, são justas, mas que quando são chamadas para fazer algo que é um show, falam, não, essa é a cigarra, não sou eu. Mas tem pessoas aqui que são como a cigarra, né? São pessoas que cantam, que dançam, mas quando eu penso assim, tem que fazer uma coisa assim, ó, quadradinha, ela pensa, eu não, eu sou artística. Então eu comecei a reconhecer as pessoas ao meu redor. E principalmente eu me reconhecer, ela contando assim, dividindo aqui. Aqui no início da minha carreira, quando você falou de carreira, eu falei, já falou de comunicação, e eu vou acabar falando. No início, eu inconscientemente imitava o quem eu admirava. E não entendia qual que era a minha energia arquetípica, qual que era a minha força, qual que era a minha voz. Porque eu admirava e falava, o site tem que ser assim, o vídeo tem que ser assim, minha aula tem que ser assim. E quando eu conheci os arquétipos, eu falei, peraí, eu sou assim. E quando eu vejo no meu dia a dia, eu gosto de viver essa história. Então, eu sou uma pessoa que começou a buscar uma resposta pela timidez e que hoje eu entendo que é muito mais que a gente, na verdade, sempre buscar responder essa pergunta que você me fez agora. Quem eu sou? Sendo que a gente muda,
nós nos transformamos e nós podemos viver várias cenas na vida. Várias. A gente pode se permitir a viver cenas heróicas, cenas mágicas, cenas prestativas. É isso que o teatro me mostrou e que, de certa forma, os arquétipos também mostram para mim. Que bacana. E superou, tá aí trabalhando com a oratória hoje, né? E super competente. Eu te encontrei, já contei um pouquinho aqui para eles pela internet, porque eu fui buscar quem são as pessoas que falam sobre arquétipos, né? E encontrei a Fernanda e comecei aí vi algumas palestras, aí fui para o YouTube, busquei teu nome, e aí comecei, ela é o máximo, ela é fantástica no sentido da clareza, da forma de expressar. Porque arquétipo, o nome é tão feio, né? É um nome estranho, assim. Eu me lembro que quando nós estudávamos na faculdade, e entrou Jung, né? E todo mundo ficava meio assim, e aí logo veio as mandalas e veio todas as questões arquetípicas que a gente tinha que estudar, e aí eu vi as bruxas, né? Que a gente chamava as bruxas indo para aquele lado, e as psicanalistas para o outro, as que eram completamente e de ego superego, né? Então, entender isso, assim, é um pouco. Parece ser muito complexo, mas não é. É algo que tem dentro da gente, eu costumo dizer, Fê, e até quero o teu ponto de vista, que não é uma ferramenta, que isso é algo acima de uma ferramenta, é um nível de consciência maior, porque eu entendo como uma comunicação energética, né? Que ativa um ponto lá. Dentro do teu processo, hoje tu trabalha com oratória, tu é professora de oratória. Conta um pouquinho para nós de ti, assim, o que que tu trabalha com isso, o que tu faz? Sim. Quando eu conheci os arquétipos, para mim veio uma resposta que você falou da complexidade e, na verdade, eu vi uma simplicidade. Eu comecei a entender que as pessoas, quando elas buscavam se expressar melhor, elas tinham um estereótipo do que era um comunicador, do que era um bom palestrante, um bom professor, do que era um bom profissional. E ela pensava assim: eu quero ser autêntico, mas eu não sei como. A resposta: tudo bem que ser autêntico é importante, mas como eu sou autêntico? E o que eu vejo que os arquétipos eles trazem de uma maneira muito simples é que quando as pessoas reconhecem, e é só de ouvir o nome dos 12. Então, muitas vezes, quando eu estou no encontro, eu estou no encontro de 1 hora, e eu vou passando um a um, no final de 1 hora, a pessoa já está assim: essa daqui é minha irmã, essa daqui é a pessoa que trabalha comigo. Essa daqui, ela já começa a nomear e ela vai de uma maneira muito interessante, ela vai até criando os nomes. Tem aquele que é o rei, né? Que é o governante. Tem aquela artista que é a criativa. E eu falo, ótimo, é tão simples que a pessoa consegue até recriar o nome, porque ela entende. E aí que eu acho legal quando você fala em energia, a gente fala muito em energia em arquétipo, a energia dele, até para diferenciar um do outro. Então, é uma maneira simples de você reconhecer a sua autenticidade e também reconhecer, quando você reconhece, existem estes todos. O que eu vivo agora? O que meu trabalho exigiu que eu desenvolvesse? Então, tem pessoas, quando a gente fala de transição ou mudança, muitas vezes, é porque ela está em transição de arquétipo. Então, hoje eu converso com pessoas que falam assim: eu trabalhei muito numa empresa, muitos anos, e a empresa era assim, ela está falando da cultura da empresa, está falando de um arquétipo. E eu queria dar vazão para esse meu jeito, que é mais assim, tal, tal. Eu quero viver esse. Então, ela está me dizendo e traduzindo: Fê, eu vivi muito esse. Agora eu quero viver este outro. Então, hoje o meu trabalho, que eu falo que é uma alcachofra, né? Que começou com oratória e expressividade, muitas técnicas. O teatro ajuda muito a gente a acessar personas, a construir isso. Mas quando a gente vê, é um olhar muito para dentro, né? Assim, um olhar muito interno de o que eu vivo hoje e o que eu quero viver. Porque talvez
alguém que esteja aqui nos escutando, você pensa, não tem algo que não me encaixa. Sabe aquela roupa que a gente compra e fala, ah, essa linda, essa roupa vai ficar linda. Aí você veste a roupa, você fica assim, tem alguma coisa me incomodando e tira. Aí você põe uma outra, você fala, ah, essa roupa eu usaria todos os dias. É porque você vive aquele arquétipo. E aquela roupa tem outro que você quer viver, mas você ainda não consegue. Então, na verdade, o que a gente fala de vestir essas personas, hoje, o meu trabalho, assim, que eu tenho uma paixão gigante, um prazer gigante, na verdade, trazer um pouco desse espelho. Até quando você falou esse espelho, né, o espelhar, esse é o trabalho da pessoa se perceber, o que Jung falava muito, né, tomar consciência, para daí você conseguir ter um posicionamento, porque comunicação é um posicionamento. Eu vivo isso, e agora eu quero viver este daqui. Porque eu posso viver isso daqui também. Né? Porque o teatro fala de transformações. E por que nós não podemos nos transformar em outros arquétipos? Também entra essa questão da habilidade multipotencial, né? Onde a gente traz essas características multipotenciais e nós, quando fizemos avaliações, porque eu sou psicóloga de RH, né, Fê? Eu falo aqui para a galera, gente, eu sou psicóloga de RH, eu não sou do divã, eu sou do mundo corporativo mesmo, por isso que eu achei interessante para trazer e ajudar essas pessoas aqui gratuitamente na segunda e na sexta, justamente para poder ajudá-los nessa transição de carreira, porque pô, o perrengue está pegando forte para muita gente, né? E para um grande percentual da população. Então, se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente pode estar mostrando para as pessoas que existem coisas dentro da gente que já foi cientificamente estudadas, né? E a gente não está falando aqui do. Nós estamos num canal muito holístico, né? De uma certa forma. E olhando para isso, muitas pessoas ficam estudando muitas coisas e acabam ficando lá e não vem para cá colocar as suas ações em prática. E aí eu acho que Sim. tem uma trava aqui. E os arquétipos podem trazer uma força para destravar, uma chave para virar. Total. Desculpa se eu te cortei, porque quando você diz isso Capaz, já me vem é uma história. bate-papo. É isso aí. Bora lá. E contando um pouco sobre algo que eu vivi, momento, vamos contar tudo aqui. Quando eu me reconheci num arquétipo, eu me reconheci na inocente, né? Que é a menina, é a criança, que tem um lado muito positivo, né? Eu sempre fui muito otimista, só que daí é o pacote. A hora que eu reconheci, eu estava, né, estudando, porque é impressionante, eu dei nome para todos os meus, a família inteira, todos os amigos. Quando chega em você, você fica, acho que sou esse, acho que eu tenho um pouco disso e tal. Quando eu reconheci, eu sou muito inocente. Só que daí tá lá o pacote da sombra, que você falou hoje no início, né? E tá lá. Qual que é a sombra do inocente, né? Nega problemas. Não quer problema. Quer só o lado bom da vida, quer só o paraíso. Não quer viver o problema. Corre do problema, como a criança, corre do castigo. E a hora que eu tomei consciência disso, em vários momentos que as coisas não estavam boas, e como a gente viveu na pandemia, foi impressionante como eu me vi acessando essa energia da sombra da inocente. Que era, não quero saber disso. Acho que eu não quero fazer live. Ai, não quero. Não sei se eu quero para online. Será que eu vou? Ai, me deixa aqui quieta. Quando eu falei, peraí, estou acessando não a minha força, que é o meu otimismo, que é a minha positividade, né? Que é o girassol da vida. Que, aliás, quando eu entrei aqui, um girassol. Falei, é o girassol. Não, eu estou trazendo que a criança mimada que não Birrento. quer. Ah, eu não quero, eu não quero. Então, e é impressionante como a gente entra muito rapidamente na sombra. E se eu entro, eu também posso sair rapidamente.
Então, para mim, assim, tomar consciência disso me ajuda muito. Até hoje de manhã, eu estava num momento de correria, assim, da vida. Sabe quando a gente está fazendo um monte de coisa e vindo os desafios, os famosos, os dragões todos da vida. E uma hora eu falei, Fernanda, acessa a heroína. Bora. Sem mimimi. Por quê? Eu tenho um lado heroína. Tem dentro de mim. Então, se eu acessar a minha heroína, eu vou fazer ação. Eu vou fazer. Se eu acesso a sombra da minha heroína, eu acesso o quê? Eu vou resolver. Sou prepotente. Isso daí é fácil, qualquer um faz. Eu começo a ser arrogante. Então, quando a gente toma consciência de acessar isso, assim, é rápido como eu posso entrar nessa energia e o que você falou que eu achei muito legal quando você contou a história. Reconhecer a energia do outro na sombra. Para eu não entrar nessa energia e me manter dentro da minha. Então, se você está aqui sendo prepotente, arrogante, que é uma sombra heróica, né? Trazendo o pódio sem ter vencido, né? E falando para mim que é fácil, que eu não estou enxergando, eu penso, eu continuo na minha luz, que é a minha positividade, que eu posso continuar na minha luz da criativa, que seria um olhar de reinvenção, eu ficar na luz, e isso eu preciso ter consciência. Se eu não tiver consciência, eu posso não perceber que entrei numa outra energia. Que incrível. Por que que tu acha que as pessoas devem ter acesso a essas informações, Fê? Porque se ela não tomar consciência, eu vou usar uma base da frase de Jung, as coisas vão acontecer e ela vai chamar isso de destino. Quando ela tiver consciência, ela pode se posicionar de uma maneira diferente, viver uma cena diferente na vida. Para mim, eu diria, assim, por isso que eu amo muito os arquétipos, a minha relação com eles realmente é de muita gratidão, porque o tempo inteiro eu fico, acesso esse caminho, né? Você falou da dualidade, né? O bem e o mal, é a luz e a sombra. Então, eu posso estar completamente assim, cansada, mas eu posso acessar o meu lado generoso e acolhedor da prestativa, fazendo um chá para uma pessoa que não está bem. Eu posso estar vendo um problema no meu trabalho gigante e colocar uma ideia inovadora. Eu posso transformar com poucos recursos, que é o que o mágico faz. Então, quando eu entendo essas questões que estão internas aqui, só está aqui, é só eu acessar, porque todo mundo pode viver todos esses arquétipos e isso te dá uma potencialidade gigante. Contando aqui um outro momento de confabular. Quando eu percebi, isso foi uma mudança gigante na minha vida. Há uns 2 anos, assim, que eu pensei, poxa, eu não acesso muito o meu lado bobo da corte, que é o clown, né? Aí eu ia te perguntar para as pessoas, você me acha divertida? As pessoas, não. Aí eu pergunto, você acha que eu sou engraçada? As pessoas, não, nem um pouco. Eu não sou engraçada, eu não sou divertida. E eu percebi que quando eu tinha um problema, eu resolvia com positividade e tal, mas eu não sabia rir. Eu tinha dificuldade de trazer o Clark completamente flexível. Não, eu quero entrar. E eu comecei a assistir mais comédia, a ver pessoas que são mais engraçadas e a perceber essa energia delas. E hoje eu me reconheço em casa, dando risada sozinha. Antes mesmo de entrar aqui, eu estava vendo algumas pessoas, porque eu passei a seguir questões que são mais leves, a ver questões que são mais engraçadas. Eu me alimento disso, para ter isso dentro de mim, porque eu não sabia acessar. E aí hoje, quando eu me vejo dando risada sozinha em casa, de passar mal de rir, eu falo, que legal, que eu vou viver esse lado. Eu vou acessar essa energia de humor. E hoje eu me sinto mais divertida, não para o outro, porque eu estava querendo que o outro reconhecesse em mim. Eu me sinto mais divertida, mais leve com a vida. Então, para mim, os arquétipos é uma ferramenta profunda de, poxa, o que também está faltando? O que eu estou deixando, sabe, de acessar? E que não é algo complicado, como você bem disse. É simples.
É simples, é simples. Incrível, Fê. A Nanda tá falando aqui que é ela. Tem gente que dá risada sozinha. Eu adoro esses Klaus que dão risada sozinha, se divertem. Gente, façam perguntas também. É só clicar aqui no pontinho de interrogação, façam uma pergunta para que venha direto e a gente já pode estar perguntando aí. A Fernanda tem muito conhecimento que pode estar ajudando vocês em alguma dúvida, né? Ou eu ou a Fê. Deixa eu te perguntar uma coisa também, Fê, com relação a esse processo todo de viver os arquétipos. A gente vem de uma cultura, né, que temos uma matrix aí, que a gente está enclausurado, que a gente está, né, dentro desse processo. E às vezes a gente se posiciona, eu como RH mesmo, no mercado de trabalho, né? Eu já fui gerente, eu já fui diretora de RH, eu já fui, enfim, algumas posições e que eu vi que isso, é todo uma venda arquetípica do processo, né? Que a gente compra e quer aquele lugar. E quando tu chega lá, tu percebe que, peraí, mas não é bem assim que tu vai resolver o mundo, né? Não é por aqui, porque aqui tu vai ter que seguir outras regras, enfim. Então nos coloca numa. Cada vez mais tu vai querendo posições e tu vai entrando mais no quadrado. Daí tu pega outra posição e tu entra mais no quadrado. Quando eu vi, eu estava aqui, fechada, dentro de um processo. Peraí, né? Toda a minha criatividade, olha aí, surgiu uma pergunta, ó, a Fê já vai olhando. Toda a Tá? criatividade acaba ficando tímida ali. A gente fica preso àquelas demandas que vão surgindo, aquelas sombras, e tu vai te alimentando daquilo. Então, quando a gente se posiciona perante um líder, um chefe, o dono da empresa, quem quer que seja, e a gente mostra o nosso pensamento, independente se eles gostam ou não, mas que a gente expressa o que a gente está vendo como um feedback, como uma contribuição, ou como uma leitura mesmo, é quando a gente vive realmente quem a gente é. Porque até então, não, eu não vou falar, porque isso vai pegar mal, e isso vai ficar ruim, constrangedor. E a gente acha formas, quando a gente conhece os arquétipos, a gente acha formas de nos colocar e sermos ouvidas. Eu acho que isso é o mais interessante. Que a gente usa o storytelling, né, Fê? É isso que eu quero dizer para Sim, eles aqui, só que eu acho que não sim, sabem muito o que é o storytelling. E como é que a gente pode sim. combinar mais de um Eu arquétipo? vi. Antes de falar de a combinação é muito interessante porque mostra a variedade, porque nós não vamos nos encaixar em 12 caixinhas. Aí não seria autêntico, né? Existe Isso. essa mistura, essa dança arquetípica. Mas antes de falar sobre combinação, falando sobre a cultura. Obrigada, Paty. Muito gentil. Aliás, essa gentileza é um arquétipo. Quando a gente está numa cultura, a cultura do lugar isso é super importante. Quando a gente reconhece os arquétipos do lugar que nós estamos e não do que foi vendido como cultura, do que é realmente vivido, eu falo, não é aquele cartaz lá, é o que vive. A cultura arquetípica, existem estudos sobre isso que são interessantíssimos. Eu preciso reconhecer. O que me falam muito. Fê, eu estou numa empresa que é muito governante, muitas regras, tem muita qualidade, isso, e eu sou tão de um arquétipo criativo. Eu gosto de inovar, de fazer diferente, ou do explorador, e lá é muito sábio e governante, então acho que eu não posso trabalhar lá. Eu falo, esse lugar só vai ter pessoas sábias e governantes? Ele precisa ter outros arquétipos lá. Essa história, né, quando você faz storytelling, essa empresa precisa ter pessoas diferentes. Só que, às vezes, é quando você fala da liderança. O líder, por ter aquela cultura, ele às vezes só reconheça forças e energias governantes e sábias. E aí um criativo fica deslocado, né? Um patinho feio ali, ele não se reconhece.
quando ele é um grande cisne ali. Então, quando a gente entende esse fechar e não criar potência, que é maravilhoso, poxa, tem uma pessoa que busca qualidade. A outra traz conhecimento. E se a gente colocar agora um inovador aqui junto? Olha que conversa interessante, ao invés de a gente fechar pela cultura. E o ideal é a minha criatividade em prol da qualidade dessa empresa. Então, eu pego a minha força e entro nisso. E aí, muitas vezes as pessoas saem porque ou o líder não consegue reconhecer a força que o outro tem. Quer dizer, eu preciso me encaixar nessa cultura quando eu posso trabalhar em prol dessa cultura, que é completamente diferente. E muitas vezes as pessoas nessa cultura, ela sente que ela não está vivendo a potência dela. Porque ela fala assim, eu tenho uma força criativa que eu não vivo. Aí o que ela faz? Ela sai. Ela fala assim, eu não posso viver aqui essa cena arquetípica, eu vou para outro lugar. Então é uma pena quando não enxergam isso. Porque eu digo assim, uma sala, uma casa, imagina a nossa casa, né, o nosso corpo, só com um arquétipo, é chata essa casa. Então é uma casa só sábia, a gente só vai ler, estudar, aprofundar e ninguém vai colocar em prática? Cadê o cara comum que vai colocar em prática? Cadê o revolucionário que vai falar agora não? Cadê o prestativo que vai falar vai descansar, Fê? Cadê um criativo que fala, mas a gente podia fazer diferente? E se? Cadê uma? Esse. Então, essa casa interna precisa de muitos e uma empresa também. Agora, a combinação, primeiro, tem que reconhecer a sua história. Porque a minha criativa, falando só primeiro de um para a gente combinar, hein? A minha criativa vem do mundo do teatro. Talvez aqui alguém tenha uma criativa que é uma artesã. Você faz coisas. Talvez tenha uma criativa que seja da música, que toca um violão. Talvez tenha uma outra criativa que mexe com, sei lá, uma pintura, ela está mexendo com artes plásticas. Então, há várias artes. Pode ser que uma pessoa aqui que eu falei, né, a prestativa, a acolhedora, ela é prestativa de uma maneira diferente como eu sou. Então, primeiro, a gente não tem um único jeito de ser um arquétipo. Ele tem um combo, que a gente fala, né, uma energia ali, mas tem que olhar para a minha história, como eu aprendi a ser esse arquétipo. E a combinação, eu adoro essa palavra, porque eu diria que ela é fundamental. Se eu vivo um arquétipo só é complicado, mas como que eu combino ele? Na minha visão, dificilmente você vai vestir dois ao mesmo tempo. Não tem como. Então, eu tenho momentos. Concordo. Então, a hora que eu falo... deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar. Eu tô indo para um drama, agora eu vou contar, vou confabular com você. Eu tô indo para um lado cênico. A hora que eu falo, olha, tudo bem você sentir isso. Se você não está gostando dessa cultura, eu estou te acolhendo. Agora eu estou vendo isso daqui. Aí se eu falo, tem um livro que é super interessante, eu estou vivendo lá do sabe. Então eu visto mais assim, um, outro, mas é muito rápida essa transição. Só que, falando em combinação, três normalmente, eles se fundem, há uma fusão deles. Em que sentido? Você vive tanto, 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 que um interfere no outro. Então, dando o meu exemplo, não como modelo, só como exemplo, se eu tenho uma criativa inocente, eu não vou fazer um curso de teatro tenso. Eu não vou chegar e falar, Ale, para essa cena, não é assim. Nunca vou fazer isso. Eu vou falar, ai, que legal! Eu sou inocente, eu vou chegar, ai, que bacana essa cena! Você acessou essa persona, essa energia. Então, eu trago positividade dentro do teatro. Eu não consigo fazer 100% cênico, drama. Não, eu quero trazer um girassol nesse teatro. Então, eu vou pegar, eu chego nesse teatro, vamos botar um girassolzinho aqui, uma luzinha, vamos botar um cafezinho gostoso para as pessoas, que, né, elas chegarem aqui, tem um chocolate gostoso e tal. E a minha mágica fala, Fê, o que a gente faz com esse tapete? Põe ali, ó, vai ficar legal. Na minha intuição, a gente tem que mudar esse exercício, acho que vai ficar mais legal dentro do teatro.
Então, eles juntos, assim, é como se essas três falassem assim: e aí, vamos viver a vida da Fernanda hoje? Bora lá. Vai ter uma hora governante, vai ter uma hora bobo da corte, mas nós estamos na linha de frente. Então, essa combinação é um confundindo o outro no bom sentido, um interferindo no outro. Então, normalmente, essa combinação, três na frente, o resto atrás para a gente acessar. Que bacana. E é bem importante que nós temos aí uma classificação, né, Fê? Não sei como tu chama, mas são 4 pilares, né, motivacionais, que impulsionam os nossos arquétipos. E isso eu já dei uma aulinha para eles aqui, para quem pegou, para quem anotou lá, né? Que justamente são forças que vão trazendo, são 4 pilares, onde tem 3 arquétipos cada pilar, né? Então, é o empoderamento e o controle. Eu nem lembro direito agora aqui de cor, assim, falando, mas a gente consegue trazer todas essas questões dos 4 pilares, até vou abrir aqui para a gente falar, para as pessoas começarem a ter mais clareza. Não é numa aula, em 2 aulas, 3 aulas que vocês vão aprender. Mas se vocês quiserem ir a São Paulo, no evento da Fernanda, vivencial, para viver isso na prática, no palco de um teatro, isso vai acontecer, né, Fê? Isso vai Daqui a acontecer pouquinho, daqui daqui a a pouquinho. pouquinho. Viver isso, gente, começar a trabalhar essas questões e viver, é entender esses 4 pilares que o primeiro, risco e mudança. Trabalha fora da lei, herói e o mago. O segundo, independência e realização. Todos nós queremos ser independentes, todos nós queremos realizar. Quem são esses? O inocente, o explorador e o sábio. Todos nós queremos pertencer a algum local, algum grupo, alguma, enfim, né, alguma sociedade, alguma comunidade, enfim. A gente tem que sentir prazer para isso. Então, esse é o amante, esse é o bobo da corte, esse é o cara comum. E por último, nós temos a motivação da estabilidade e controle, que é justamente o prestativo, o criador e o governante. Então, entender que esses 4 pilares é o que movimenta a nossa vida do ponto A para o ponto B. A gente entende lá o coaching, a gente entende lá a física quântica, por que que se atraem, por que que a gente entra, porque eu fico um pouco mal, assim, desgostosa com alguns profissionais que vêm para a internet e colocam algumas palavras no sentido de se tu não está pensando positivo, tu não está atraindo tal coisa. E, na verdade, o negativo faz parte dessa polaridade. E aí a gente precisa dizer para as pessoas, está tudo bem. Tá tendo uma sombra na tua vida, tá tudo bem. Isso só Olha, precisa. Vai. perdão, isso é super importante que você está falando. Muito importante. Acho que um dos maiores depoimentos que eu tive de arquétipos foi uma vez que a gente está falando, né? Luz e sombra de cada um. Luz e sombra, luz e sombra. E aí a minha menina falou: Fê, posso falar no curso? Eu falei: lógico. Ela falou: ai, fiquei aliviada. Saber que era uma sombra que eu tenho. Ai, tá bom, né? Tá tudo bem, né? Eu falei: está, tá tudo bem. Então, acessar, né, que você falou no início, né, gente, eu tenho uma sombra, eu reconheço ela e vou acessar minha luz, tudo bem, mas eu ter consciência que eu estou na sombra, eu preciso ter consciência, tá tudo bem, porque também a gente gera no outro quase que como se ele estivesse errado de viver essa sombra e que ela não fosse possível. Para mim, aquele filme Divertidamente, o Inside Out, tem uma cena linda. Gosto muito dos filmes, acho que eles ilustram muitos comportamentos humanos. Tem uma hora, né, que a tristeza fala para a alegria: eu tô triste. E a alegria, mas e ela, eu tô triste. E aí vem um outro personagem e dá um abraço nela. Quer dizer, não precisa ficar feliz agora. E eu digo isso de uma forma similar com a luz e a sombra. Você sabe
Se você tem um lado, por exemplo, a gente falou, né, do prestativo. Se você está no lado prestativo, que é não cuidar de si, você só está cuidando do outro, você percebeu que você não está cuidando de você? Tá. Mas não significa que você tem que acessar isso agora, esse horário. Nessa sexta-feira. Você pode começar a olhar para isso. É perceber amanhã que você está fazendo o almoço de uma pessoa, mas você não está fazendo sua atividade física. Que você está priorizando só o outro. Então, você vai reconhecendo e falando, opa, eu preciso cuidar de mim. Então, também não é essa saída. Então, acho o máximo você falar, é importante isso. A gente precisa reconhecer essa dualidade, sem ser um problema. Isso, perfeito. E até porque essas coisas são humanas, são desse mundo, né? E para a gente poder evoluir para o próximo nível de consciência, a gente precisa entender, tá claro isso na gente, né? Não tem como abandonar, não tem como deixar. E a gente está indo para os 3 últimos minutos dessa live. E Passa quero desde rápido! já, passa muito rápido. Muito obrigada, Fernanda, pela tua participação, pela tua contribuição. Pessoal, sigam a Fernanda lá, sigam ela. Se vocês querem saber um pouco mais sobre arquétipos, sigam muito a Fernanda lá, porque ela vai cada vez mais estar colocando dentro da sua página, enfim, né, informações importantes, porque ela agora saiu daquele mundo lá da Matrix e vai começar a vir mais para o mundo da internet, assim como todos vocês que a gente estimula aqui a vir. Queremos desde já agradecer aqui a Kátia do Ho Oponopono, que a Paula, a Jennifer, né, todas as gurias que ajudam todo o processo aqui para fazer acontecer e nos dão essa oportunidade de poder estar compartilhando o nosso conhecimento e ajudando outras pessoas a poder elevar o seu nível de consciência. Aprendam sobre arquétipos, aprendam sobre Jung, leiam, né? Tem e-books gratuitos no meu link da bio, no link da bio da Fê. O teu é gratuito, Fê? Eu não sei. Lá Sim. é? Então, busquem esses e-books, porque realmente começar a aprender sobre isso vai ser importante na vida de vocês. Fê, querida, muito obrigada. Eu acho que a tua clareza na forma como tu coloca do teatro da vida, né? Que eu sempre falo que a gente tem um palco e quando as pessoas trazem sobre protagonismo e trazem sobre assumir o seu protagonismo, eu sempre lembro de um palco, né? A gente precisa estar em cima daquele teatro lá para apresentar para todas as pessoas. E é através dessas forças que a gente consegue, desse eudaimonia, né? Desse diamante, esse daimon que sai de dentro da gente, segundo Aristóteles, Platão, nem me lembro mais quem é que falou, mas existe essa força que sai de dentro da gente e que a gente precisa dominar esse negócio. Fezinha, tuas considerações de tchau. Bom, muito obrigada pelo espaço, pelas interações e pelo maior presente que alguém pode dar, que é presença. Então, as mais de 240 pessoas que estiveram aqui, sintam-se todas abraçadas. E eu espero mesmo que vocês vivam cenas lindas, como uma boa inocente e uma criativa, eu diria, vocês têm cenas incríveis para viver. Como eu disse hoje, se com 10 anos eu tivesse ficado no fundo dessa sala, daquela sala ali, talvez eu estivesse em outro lugar, vivendo outras coisas. Eu tive uma professora maravilhosa, uma família incrível que me disse: vai lá para o palco, vai, pode ser um lugar especial. E foi. Então que a gente siga olhando para todos os dragões e olhando, bora para esse palco, Bora, gente. Muito gente! obrigada. Um lindo final de semana, gente. Segunda-feira a gente está aqui às 20 horas esperando vocês. Segunda é às 20, tá? Beijo, Fê. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Brigadão.